A paz do Senhor, meus amados amigos e irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e o consolo do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Amados, há um tempo determinado para que a gente reafirme o nosso compromisso com Deus. Há um tempo, uma época, um momento determinado para que a gente reacenda a nossa aliança com Ele, até porque Ele mesmo não quebra a sua aliança, a sua promessa conosco. Somos nós que, por nossa desobediência, nossos desvios, nós acabamos nos afastando da promessa, daquilo que a promessa exige de nós, daquilo que a aliança entre dois, no caso Deus e o homem, aquilo que Deus exige do homem para que a sua aliança se mantenha perpétua ou firme. Não há tempo determinado, não há um momento específico nem um momento especial. Entretanto, quando a gente manifesta esse interesse, o momento passa a ser especial e, dependendo de qual for o acordo dessa aliança ou a reafirmação dessa submissão a Deus, esse momento passa a ser eterno. Gênesis capítulo 17 e o versículo 24 diz assim: E era Abraão da idade de 99 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Amados, Deus realiza um concerto com Abraão e diz para ele: a parte de vocês vai ser se circuncidar, ou seja, cortar a carne do seu prepúcio. Todos os nascidos em tua casa, todos os comprados por dinheiro, deverão fazer isso. E Abraão obedece a essa ordem. Era um sacrifício de fé para um homem na idade de 99 anos. Abraão tinha 99 anos quando reafirmou sua promessa com Deus. Ou seja, Deus havia reafirmado com ele que ele seria pai de uma grande nação ou de muitas nações, o pai de nações. E qual seria a parte de Abraão? Qual seria a atitude que confirmaria que Abraão cria nessa promessa? Qual seria a parte de Abraão nesta aliança entre Deus e ele? Deus lhe daria um filho, e através desse filho abençoaria muita gente, e através desse filho nasceriam grandes nações, reis de povos. Qual seria a parte de Abraão? A parte de Abraão era cortar na sua carne, arrancar a carne do seu prepúcio, e isso aos 99 anos. Não há um tempo específico, não há um momento específico. Entretanto, esse momento em que fazemos isso, diante de Deus, reafirmando o nosso compromisso, reafirmando a nossa aliança com Ele, esse momento se torna especial. Mas agora, a Bíblia não exige que a gente se corte na carne. A Bíblia exige que essa circuncisão seja no nosso coração. Ela não exige mais que isso seja externo, mas que seja interno. É uma aliança que todo aquele que se curva diante de Deus e crê no Senhor Jesus Cristo para a sua salvação, todo aquele que fizer isso deverá ter circuncidado o seu coração. Ou seja, deve arrancar-se de si um pedaço da sua carne. Não haverá mais, imaginemos-nos nós como uma casa, não haverá mais em nós nenhum ambiente, nenhum cômodo que Deus não venha reinar. Não haverá mais um cômodo escondido. E se houver um cômodo escondido no ato desse sacrifício, de deixar tudo para seguir a Cristo, esse cômodo deverá ser iluminado ou arrancado. Tudo agora deve estar desnudado diante dos olhos de Deus. Não que Ele não veja, mas nós mesmos devemos abrir mão de tudo aquilo que possa nos afastar dele. Então, esse é o sacrifício agora. O sacrifício é abandonar as nossas vontades. O sacrifício é, ainda que tenhamos desejo de justiça, abrir mão do nosso direito de justiça por amor a outrem. Deus exige de nós não mais um corte profundo na carne, mas um corte profundo na alma.
um corte profundo no seu ser, no seu coração, na sua mente. Como eu disse, não deve haver mais nessa casa nenhum cômodo escondido. Senhor, tu não pode entrar neste cômodo. Eu te sirvo, toda esta casa é tua, exceto aquele cômodo. Não deve haver mais nenhum cômodo escondido, nenhum cômodo onde Deus não possa entrar e fazer a sua limpeza e trabalhar. E como eu disse, caso haja, esse cômodo deve ser derrubado, deve ser arrancado. Essa é a circuncisão no coração. Nossos desejos e vontades todos arrancados, cortados e lançados diante de Deus, para que Ele cumpra em nós a sua vontade. É bem verdade que isso não é fácil. É bem verdade que isso não se faz do dia para a noite. É bem verdade que abrir mão de muitas coisas que nos dão satisfação, e seja uma satisfação carnal, essas coisas a gente não abre mão de uma hora para outra. Entretanto, a partir do momento que a gente entrega a nossa vida a Jesus, a partir do momento que a gente entrega nossos pensamentos ao Senhor, tudo em nós que um dia poderia nos afastar dele, a gente deve abrir mão. E é bem verdade que as nossas falhas e fraquezas nos acompanharão. Ainda que Ele seja o Senhor de todos os cômodos da casa, que é o nosso coração, a nossa mente, ainda que Ele seja o Senhor de tudo isso, ainda assim seremos fracos e falhos diante dEle, homens pecadores. Mas, para a glória de Deus, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus apaga toda e qualquer mancha. E isso não quer dizer que não vamos mais cair. Pelo contrário, agora temos a certeza que nós temos um advogado diante de Deus que intercede por nós e nos ajuda em nossas fraquezas. Esse advogado advoga a nosso favor. Esse advogado estende a mão e nos levanta quando a nossa fraqueza nos faz cair. Mas devemos sempre lembrar como era um sinal externo da aliança daquele povo com Deus. Assim, as nossas atitudes reflitam um coração circuncidado diante de Deus. Pai, nos ajuda. Nos ajuda porque circuncidar o nosso coração, abrir mão de muitas coisas que nos dão prazeres ou satisfações, Senhor, carnais, não é fácil, mas diante de Ti, nós decidimos abrir mão. Diante de Ti, talvez essa pessoa esteja abrindo mão, não aguenta mais as falhas na sua vida, os pecados, as quedas constantes. E nós sabemos que somos fracos e podemos cair a qualquer momento. Mas para a glória do Teu nome, Tu és um Deus misericordioso que tem nos socorrido em momento oportuno. Abençoa, Senhor, todo aquele que fizer a Ti uma oração verdadeira, reconhecendo a sua fraqueza e a sua falha. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor resplandeça o seu rosto diante de ti. O Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Meu querido irmão, se essa palavra falou o teu coração, se ela renovou a esperança, se ela fortaleceu a tua fé, se ela trouxe ânimo, até mesmo se ela despertou a tua fé, que você compartilhe esse vídeo, essa reflexão, que você curta, que você comente, que você se inscreva no canal e que as bênçãos do Senhor continuem abundantes sobre a tua vida, que nunca falte o óleo sobre a tua cabeça e nunca também falte a farinha na panela e nem o azeite na botija.